Fala pessoal, beleza? Giba na área mais uma vez para mostrar mais um vídeo aqui da linha Pocket da Paper Games, que é o Knock Knock Dungeon. Knock Knock Dungeon é um jogo colaborativo que pode ser jogado até 6 pessoas e tem também o modo solitário, onde você pode jogar sozinho. Tem uma idade recomendada de 8 anos para cima e tem uma duração de até 6 minutos. Então, o propósito do jogo é você derrotar o Cavaleiro Negro, que é a criatura mais poderosa do jogo, e em conjunto, né, com o gerenciamento aí de equipe, você conseguir derrotar esse cavaleiro e todo mundo sair vencedor, certo? Então, fica aí para aprender mais um jogo legal, um jogo divertido. Eu sou suspeito para falar dos jogos da Paper Games, porque eu acho que eles lançam, né, os jogos muito legais, muito divertidos para você jogar com a sua família, com seus amigos e sempre ter uma dinâmica interessante, certo? Então fica aí para aprender mais um joguinho legal que é o Knock Knock Dungeon. Bom, aí está o conteúdo da caixa do Knock Knock Dungeon. Eu gosto também sempre de mostrar todo o conteúdo para que a pessoa já fique familiarizada com o jogo. Eu acho estranho, né, quando você vai aprender um jogo, você já vê a pessoa explicando assim, sei lá, de imediato, sem a pessoa ter tido contato mais ou menos, né, com o tipo de jogo. Então eu gosto de mostrar para facilitar. Então o jogo ali basicamente é composto de cartas, são cartas no tamanho mini euro, que são bem pequenininhas. Eu lembro que quando eu vi o primeiro vídeo, na hora eu nem reparei, eu tinha a impressão de que eram cartas tipo aquele padrão USA, era carta grande. Quando chegou a caixinha eu abri, eu até me espantei, né, vendo que as cartas são pequenas, mas faz todo sentido que elas sejam pequenas, porque como vocês vão ver na hora que eu fizer a explicação e um gameplay, vocês vão ver que precisa de, né, muito espaço para você colocar as cartas. Então, se fosse a carta do tamanho normal, teria que jogar numa mesa gigante. E aí fica complicado. Então, o que eu fiz? Eu separei aqui em alguns grupos que eu vou mostrar para vocês. Então, basicamente, tem cartas aqui em cima que não tem monstros, e tem cartas aqui embaixo que tem monstros aqui no centro. Daqui para baixo faz parte, né, de um modo avançado. Então, primeiramente, eu vou focar nessas aqui de cima. Então, o que acontece? Existem muitas cartas que são iguais. Então, eu deixei até essas cartas já uma em cima da outra para não ocupar muito espaço, senão nem ia caber para vocês verem aí no vídeo. Então, essas cartas de corredor, tirando essa aqui que eu já falo mais especificamente, vocês podem ver que todas têm o somatório de 5, em várias posições e configurações diferentes. Então, 2 mais 2 mais 1, aqui 1 mais 2 mais 2, 1 mais 2 mais 2, e assim sucessivamente. Então, esse que tem o 3 aqui, 3 mais 2, 5. Então, todas essas cartas aqui somam 5 e tem um propósito que quando eu explicar o jogo vocês vão entender. Além disso, nós temos 3 cartas que são
todas com o número 0. E temos aqui as cartas de monstros que têm somatórias distintas. Então, por exemplo, esse aqui tem somatória 8, esses aqui tem somatória 11, aqui tem mais alguns com somatória 8, aqui tem somatória 11, aqui já vai para 7, 7, 7, 7, e o grande chefão aqui, que a somatória é 16, que já antecipando aí, dando um spoiler, o objetivo é derrotar esse chefão aqui, tá? Que mais que nós podemos perceber aqui nessa parte de cima? Tem algumas cartas de baús. Eu vou aproximar uma aqui, ó. Tem algumas cartas que tem esse baú aqui embaixo, que é para um modo mais avançado, digamos assim, né? Depois que você joga bastante o modo básico, você pode, de repente, partir para esse modo com baús, que eu vou explicar também mais para frente. Mas tem algumas só tem baús, né? Podem ver que, né, por exemplo, essa aqui não tem baú. Então, estava aqui, né? Que mais? As cartas de monstros, algumas têm essa ampulhetinha vezes 4, e algumas cartas de monstros têm ampulhetinha vezes 3, certo? A única exceção aqui para esse jogo básico é o grande chefão, que tem ampulheta vezes 7. Eu já vou dizer o que é essa ampulheta. Vocês podem ver aqui também que vem, né, se eu não estou enganado, o nome disso aqui é Punch Card, que vem as fichinhas para você destacar, né? Tinha mais uma com 9 fichinhas de ampulheta, que eu já joguei fora, porque eu acabei jogando com essas aqui. Eu ainda não joguei no modo avançado, que utiliza essas fichinhas aqui, mas na explicação eu vou detalhar cada uma delas. Então vem essas fichinhas também. Vem também aqui o tradicional logo da Paper Games, né? E do lado de lá tem todos os contatos aí das redes sociais da Paper Games. E além disso vem essas cartas aqui que tem essa torrezinha. Então algumas tem torre 1, que são essas duas aqui. Tem essas 4 aqui que são a torrezinha número 2, que é um modo também avançado que eu vou explicar mais para frente. Algumas tem a torre 3 e tem inclusive o baú também. E também, finalmente, cartas com a torre número 4, que tem o baú também. Além disso, vem também um manualzinho bem explicativo, muito bem feito, como sempre, né, na Paper Games. Eu vejo sempre que o manual é super bem elaborado, muito fácil de entender. Vem também, como tradicionalmente na linha Pocket, vem um folderzinho com alguns dos jogos também da linha. Tá? Temos aqui também carta extra para o jogo Bandido, que eu já fiz vídeo aqui no canal. Quem quiser aprender, é um dos melhores jogos colaborativos, na minha opinião. Temos também essa carta extra aqui do Camaleão, do Cariba, que eu também já fiz vídeo aqui no canal.
Então você pode inserir essas cartas no jogo base. Temos também 2 cartas de taça aqui do Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza, que é a versão da Copa do Mundo. Esse eu ainda não fiz o vídeo aqui no canal, mas em breve vocês virão. Tá? Então, eu acho que eu cobri aí todo o conteúdo. Então agora vocês já têm uma noção aí do que espera aí no vídeo que eu vou explicar como que se joga o Knock Knock Dungeon. Então, bora lá aprender. Bom, e como de costume, eu recomendo o uso dos plastiquinhos aqui, também conhecidos como shields ou sleeves. E aqui para o nosso joguinho Dungeon, nós vamos precisar de cartas mini euro, que são do tamanho 45 por 68, certo? Então, aqui na caixa, deixa eu ver, de 63 cartas, de 44 por 68. Então, um pacotinho desse aqui de 100 dá e sobra, certo? Eu coloquei aqui em uma carta para vocês verem, mas acaba dando reflexo na câmera, então para a gravação do vídeo eu vou fazer 100. Mas como precisa ficar embaralhando bastante, e até para proteger as cartas, eu recomendo o uso, certo? Então fica aí a dica do Giba. Bom, vamos então aprender como é que se joga o Knock Knock Dungeon. Então, antes de tudo, nós temos que separar os componentes que vão ser utilizados no jogo. Então, para o jogo básico, nós vamos utilizar apenas algumas cartas, sendo que essas aqui que eu mostrei no conteúdo da caixa, que tem as torres, elas vão ficar de fora por enquanto. Eu vou mostrar depois mais para frente como é que vai utilizar essas cartas. Então elas voltam para a caixa. Outra coisa também, mostrei aquele punch card, essas cartas de magia, que do outro lado aqui tem o livro de magia, também eu vou explicar mais tarde, que elas não fazem parte do jogo básico. Então, com isso, vai ficar de fichinha apenas esta aqui, que é a ficha de silêncio. De um lado é verde, da outra é vermelha. Sendo que no lado verde os jogadores podem conversar entre eles e no vermelho não. E no começo do jogo ela fica no verde, certo? Então, as demais cartas, tirando aqui o Cavaleiro Negro, nós vamos deixar aqui na mesa, nós vamos dar uma bela de uma embaralhada. E aí vamos colocar esse deck com as cartas em cima da carta do Cavaleiro Negro. Porque a única maneira de se ganhar esse jogo é derrotando esse cavaleiro. Então todos os jogadores cooperativamente vão tentar ganhar. Então ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. Ok? Então, primeira coisa nós já fizemos aqui, que foi embaralhar. Nós formamos aqui também uma reserva de fichas de tempo que vão ser utilizadas durante o jogo. Nós agora também vamos... o jogo, como eu disse, ele é para ser jogado no tempo máximo de 6 minutos. Então, para isso,
Você pode utilizar um cronômetro, um celular, o que quer que seja, tá? Para fins aqui de explicação, nós não vamos utilizar cronômetro, até porque aqui no manual tem uma nota que fala que na sua primeira partida recomendamos que você jogue sem limite de tempo. Então, eu aqui também não vou querer fazer na pressa, então eu nem vou arriscar fazer com tempo, mas você coloca um marcador de tempo em um local que seja visível para todos os jogadores, ok? Nós já devolvemos a pilha com as cartas da torre também. Separamos o cavaleiro negro, colocamos aqui embaixo. Embaralhamos e colocamos ela no final. E aí a quantidade de cartas a ser distribuída vai variar conforme a quantidade de jogadores. Então, se você for jogar sozinho, você vai pegar 6 cartas. Se forem jogar de 2 a 5 pessoas, cada um vai receber 4 cartas. E se for um jogo de 6 jogadores, vão ser 3 cartas. Então vamos simular aqui, por exemplo, como se fossem 3 jogadores. Então, cada jogador aqui vai receber 4 cartas. Então vamos dividir aqui em 3 pilhas, sendo que cada um vai receber 4 cartas. Certo? Então vamos supor aqui um jogador na esquerda, um jogador na direita e nós aqui embaixo, certo? Então, né, também outra coisa, já deixamos na caixa as fichas de livro de magias. E aí vamos começar a partida. Então, o que tem que fazer antes de tudo? Pegar a carta de cima e colocar o mais assim centralizado possível na mesa, porque o tabuleiro aqui, o nosso jogo, ele vai começar a se expandir, então vai precisar de espaço. Então o ideal é colocar o mais centralizado possível. Então tem duas situações. Ou a hora que gira essa primeira carta, vem uma carta de corredor, sem criatura, ou pode acontecer de a primeira carta ser de criatura. Então, vamos primeiro para o caso aqui de não ser criatura. Então, simplesmente o jogo começa sem as fichas de tempo em cima da carta e, né, o primeiro jogador vai jogar. E quem que é o primeiro a jogar? O manual sugere que o jogador que levou um susto há menos tempo, ele joga primeiro. E aí segue no sentido horário. Então vamos supor que eu aqui fui o que levou o susto há menos tempo, então vamos supor que nós vamos começar. Então, apesar do jogo ser cooperativo, os jogadores não veem as cartas uns dos outros. Eu vou deixar aqui aberta, né, só por fins didáticos, deixar até as dos outros jogadores também, mas ninguém vê e ninguém pode falar a carta que tem. Pode dizer, né, por exemplo, eu tenho criatura, eu não tenho, nada mais específico do que isso. Aqui não adianta nada não poder mostrar, mas falar exatamente as cartas que tem. Bom, vamos começar então. Então aqui não tem uma carta de criatura, então nós vamos sempre tentar se livrar das criaturas o mais rápido possível. Então eu tenho aqui uma carta de criatura, eu vou ter que colocar essa carta em algum lugar aqui. E como é que se procede a colocação de cartas? A gente tem que colocar sempre nos cantos, de forma a cobrir um dos cantos da carta. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, a soma continua sendo 5, tá? Pois o que acontece? Conforme eu falei no conteúdo da caixa, né, todas essas cartas de corredor, elas somam 5 e para o nosso jogo aqui,
elas não podem ultrapassar de 5, senão soa o alarme e os jogadores perdem o jogo. Então a gente pode colocar tanto aqui, que soma 5, quanto aqui, que soma 5. Agora, se a gente colocar em outro lugar, por exemplo, aqui, ó, já vai somar 6 e a gente perde, e se colocar aqui vai somar 7 e a gente perde. Então, uma carta que é colocada na mesa sobre outra que já estava anteriormente, ela só pode ser colocada para cobrir um canto, não pode cobrir dois cantos nem assim e nem assim, certo? E o que pode fazer também é girar 180 graus e colocar assim, assim, assim ou assim, mas não pode colocar a carta rotacionada 90 graus, ok? Outra coisa também que não pode é colocar por baixo, tem que colocar sempre por cima. Agora, o que pode acontecer, vamos supor aqui que uma situação que tenha duas cartas aqui, vamos ver, vamos supor que já estava assim, por exemplo, né? Vamos ver, algum jeito, aqui assim, por exemplo, ó. Eu posso pegar e com a carta que está aqui, cobrir duas cartas diferentes. Tá vendo que cada canto está em uma carta diferente. Aí, tudo bem, aí não tem problema. O que não pode é cobrir duas da mesma carta. Certo? Então, tem essas limitações de colocação. Então, vamos tentar aqui se livrar dos monstros. Então, se eu colocar aqui, vai continuar somando 5, não vai soar o alarme. E é o que diz essa carta aqui? Tem a ampulheta com 4 ampulhetas, então tem que colocar as 4 fichinhas aqui em cima da carta, certo? Que é o que está indicado no manual. Eu vi num vídeo uma pessoa dizer, né, de colocar fora, tal, que facilita, mas não é o que diz a regra. A não ser que os jogadores entrem em consenso e queiram utilizar isso como regra, tudo bem. Inclusive, é sempre bom ter algum jogador responsável por essa colocação e por essa retirada, porque é difícil você segurar as cartas e ao mesmo tempo tirar e colocar as fichas. Então, o que pode fazer? Vamos supor que esse jogador aqui ficasse responsável, então quando não é a vez dele, ele se encarrega de fazer isso. E alguém fica encarregado de fazer isso por ele na vez dele. Por quê? Porque como tem o tempo limite de 6 minutos, tem que tentar otimizar da melhor maneira possível. Então não adianta deixar para cada um colocar as cartas e também ficar tirando e colocando ficha, porque perde muito tempo mesmo, tá? Então colocar aqui a quantidade de fichas e aí o que acontece? Tem que comprar uma carta para sempre ter 4 cartas na mão. Então agora vai passar para o próximo no sentido horário, vai ser esse jogador aqui. Então nós vamos ter que derrotar esse monstro, né, tirando essas fichas aqui. Então tem que derrotar. Nós temos 4 turnos para derrotar esse monstro. Por quê? Porque se acontecer de não ter fichas suficientes, né, não ter mais ficha de tempo e a criatura não tiver sido derrotada, a gente vai perder o jogo, certo? Então, o que vai acontecer? Esse jogador aqui vai ter que diminuir o valor aqui dessa carta, que por enquanto está em 8, para 5 ou menos. Então não adianta, por exemplo, ele pegar essa carta aqui de monstro e colocar aqui, que já vai somar mais, e vai acrescentar mais um monstro aqui. Então o ideal é sempre você lidar primeiro com o monstro que está na mesa para depois colocar outro. Então nesse caso ele não usaria essas 2 cartas de monstro para tentar derrotar.
Então o que a gente pode fazer? Ó, tem essa carta aqui, que é igual a essa aqui, inclusive, que tem o 0 e o 1. Então dá para diminuir aqui. Então dá para colocar o 0 aqui ou o 1 aqui. Então vamos colocar o 0 aqui, por exemplo. Né? Lembrando que pode girar, mas aí o 0 só daria para colocar aqui onde já tem carta. Então nós colocamos a carta aqui e tiramos uma ficha. Certo? Então, por enquanto, aqui está dando 6, não foi derrotado. Ele compra a carta e passa para o próximo jogador, que é esse aqui. E vai analisar aqui as cartas dele. Ele tem carta de corredor vazio, tem uma carta de monstro. Bom, até a carta aqui, 00, que tem essa figura da ficha de silêncio, igual está ali. Então, por enquanto está no verde, os jogadores podem falar à vontade. Então, pode dar dica um para o outro, faz isso, faz aquilo, coloca um monstro, né? Pode falar o quanto quiser. Agora, se essa carta aqui for usada, o que acontece? Aí vira para o vermelho e aí os jogadores não podem conversar, apenas gesticular. E só vão poder voltar a falar quando alguém jogar outra carta dessa e virar novamente para o verde. Mas o ideal é segurar, porque o Cavaleiro Negro ele tem 16 pontos ao todo, os 4 cantos são de número 4, então é bom guardar para o final para poder derrotar, porque senão fica muito difícil. Então, o que a gente vai fazer aqui? Como tem esse monstro ainda para derrotar, a gente tem que tentar diminuir esse 2 ou esse 2 aqui. Então, como que a gente pode fazer sem ter que usar esse aqui? Vamos ver se esse 0 dá para usar. Não dá, mas dá para usar o 1. Então, ó, se a gente colocar aqui, a soma vai ser 5 e a gente derrota o monstro. Então, derrotou o monstro, tira todas as fichinhas. E a partir de agora, essa carta aqui, ela vai se comportar como se fosse um corredor vazio. E ela continua ainda tendo esse critério de ter que ficar 5 ou mais. Então, não é porque derrotou a criatura que você pode agora colocar um 3 aqui, por exemplo, ou Cavaleiro Negro até, e ficar maior, porque perde. Qualquer carta aqui que não tiver as fichas de tempo e tiver mais do que 5, causam derrota no jogo. Então, próximo jogador aqui, ele jogou e comprou outra carta. Então, o jogo ele vai acontecendo até que vai chegar uma hora que vai chegar o Cavaleiro Negro, certo? Só lembrando, né, que essa aqui foi a primeira carta que eu tinha falado, que não tem criatura. A diferença, se virar uma carta de criatura, vamos supor que tivesse começado com essa aqui, a única diferença é que já começaria com as 3 fichinhas aqui em cima, certo? E aí os jogadores vão jogando, vai acabando, né? Aqui vai ficar com um montão de cartas. Vamos fazer só um pequeno cenário aqui. Vamos separar mais carta aqui, 00. Até que vai chegar uma carta que uma hora que acabaram as cartas, e quando o jogador comprar a carta, então vamos supor que, né, essa foi a última, comprou, o jogador já tem que jogar o Cavaleiro Negro. Então vamos deixar aqui uma 00, para vocês verem a importância de ter carta 00. Porque quando entra o Cavaleiro Negro, continua considerando o critério de somar 5 numa carta. Então, por exemplo, não pode jogar aqui,
por exemplo, que já daria 7, já perde o jogo automaticamente. Aqui também não, que dá 7. Então, tem que colocar de alguma maneira que a soma da carta que você está colocando fique 5 ou menos. Então, tá vendo? Colocou aqui em cima da 000, está somando 4. E aí colocamos 7 fichas de tempo em cima do Cavaleiro Negro. E aí tem que conseguir derrotar. Então, aí está a importância de ter cartas 00 ou com números baixos, porque vamos supor que esteja nessa situação aqui, a hora que chega nesse jogador, ele consegue colocar aqui, já reduz de 16 para 12, tirou uma ficha, não tem mais carta para comprar, vem esse aqui que tem o 00, ela vai colocar aqui, né? Lembrando, ó, nesse caso vai cobrir 2 cartas, não tem problema, jogou, vira ficha de silêncio, mas até aí já está nos finalmente, nem tem muito o que falar. Tira mais uma ficha, a soma está dando 8, e aí quando chega aqui, o outro coloca, pode ser tanto 1 quanto 0, porque se colocar o 0 a soma é 4 e o 1 a soma é 5, vai derrotar o cavaleiro e o jogo está ganho. Né? Aí confere todo o tabuleiro aqui, todas as cartas e vê se realmente não tem nenhuma soma maior que 5 e se conseguiu derrotar o Cavaleiro Negro, ganhou o jogo. Isso a gente fez sem tempo. E aí imagina ter que fazer tudo isso aqui em 6 minutos. Então precisa ter uma comunicação muito efetiva e ser bem rápido, tá? Eu vou tentar fazer aqui uma simulaçãozinha solo, tá? Mas eu acredito que, né, vai passar de 6 minutos, só para entender melhor a dinâmica. Eu não vou nem cronometrar, certo? Mas vamos ver no que vai dar. Então, para ficar claro aqui, a única chance que os jogadores têm de ganhar o jogo é derrotando o Cavaleiro Negro. Se não derrotar o Cavaleiro Negro dentro dos 6 minutos, já perde o jogo, certo? Essa é uma das condições de derrota. Então, se não conseguir derrotar o Cavaleiro Negro, se a qualquer momento do jogo você não tiver fichas suficientes para colocar, então vamos supor que você ainda tenha, sei lá, ficha aqui em alguns monstros. Vamos ver. 1, 2, 3, vamos ver. Separar 6 fichas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sei lá, ainda tiver monstros aqui com ficha e você tiver que colocar fichas em algum monstro e não ter a quantidade suficiente para colocar, também já caracteriza como derrota, porque você tem que ter a quantidade exata de fichas de tempo para colocar numa carta. Outra condição de derrota é se você colocar uma somatória maior do que 5 em um corredor. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, se colocar uma carta aqui vai somar 7, perdeu. E também, se enquanto você estiver lutando com uma criatura, vamos supor, essa aqui, ó, ela tá assim, ó, tá 6, tem uma ficha só, e você não consegue derrotar. Então chegou aqui, tirou a ficha e está somando mais do que 5, acabou. Porque não tem mais ficha de tempo e não deu
menos do que 5 também já acaba o jogo, certo? Então, para ganhar, só derrotando o Cavaleiro Negro. Tem uma variante que tem a opção de marcação de pontos, que é denominada como a caça por baús. Então, conforme eu mostrei no conteúdo da caixa, tem algumas cartas que tem esses baús aqui embaixo. Vamos ver se vai focar. Vou ter os baús. Então, algumas cartas têm um baú. Vamos ver, tem outras. Cadê? Tem 2 baús. Tem, por exemplo, aqui o Cavaleiro Negro. Ele tem 3 baús. Então, além de você ter que vencer o jogo vencendo o Cavaleiro Negro, você pode fazer a pontuação pela cadeia de baús. Então, por exemplo, essas cartas aqui não tem baús, mas essas aqui, elas têm. Então, você olhando por todo o jogo, após terminar, de repente essa aqui seja a maior sequência. 1, mais 1, 2, mais 2, 4, mais 1, 5 e 3, 8. Então, a sua pontuação seria de 8 pontos. Então, você pode ter aí como alguma meta, uma quantidade fixa de baús, que você tenta ultrapassar ou tenta cada vez melhorar a sua performance. Então, tem essa opção de você fazer com marcação de pontos. Tem também a opção de se jogar a variante da aventura. Então, para esta variante, nós iremos utilizar essas cartas que tem o desenho da torre aqui em cima, aqui embaixo, né, sendo que algumas cartas têm o número 1, são 2, tem 4 cartas que tem o número 2, tem 4 cartas que tem o número 3 e 3 cartas que tem o número 4. Então, como que funciona? Você, nessa aventura, vai ter que tentar vencer os 4 fortes. Então, na primeira partida, você inclui essas 2 cartas de nível 1 aqui e joga normalmente, tá? Tem que vencer o Cavaleiro Negro, então vão ter 2 cartas a mais para você jogar. Se no final de cada forte, por exemplo, esse aqui foi o primeiro, o Cavaleiro Negro ele for derrotado, a equipe vai poder pegar uma dessas fichas de magia, que são essas 4 aqui, que eu vou explicar já já, para poder utilizar essas fichas durante as próximas partidas. Então vamos supor que jogou aqui com o Forte 1 e venceram, vai escolher uma dessas fichas, né? Vão estar embaralhadas. Essas 4, vai escolher uma e vai acabar guardando para poder utilizar. Então eu vou destacar aqui já, para mostrar o exemplo. Então tem essas 4 fichinhas. Vamos supor que derrotou o Cavaleiro Branco, vai escolher uma ficha e vai deixar aqui na reserva. Então o que faz em cada uma das fichas? Então essa aqui, por exemplo, é a Esfera do Silêncio. Vamos ver se vai... Opa! Vamos ver se vai focar. Então, a Esfera do Silêncio, o que acontece? Se a fichinha estiver aqui no vermelho e os jogadores não puderem falar, a qualquer momento pode utilizar essa ficha aqui para virar, e aí ela volta aqui para poder ser sorteada
no caso de se ganhar no próximo forte. Então, já vimos aqui a esfera do silêncio. Quais são as outras aqui? Nós temos, por exemplo, aqui a bola de fogo, que ela automaticamente faz você se livrar de uma criatura que esteja na mesa. Então vamos supor aqui, né, que tem essa criatura na mesa, ela já está, sei lá, com 3 fichinhas, ou até mesmo, sei lá, uma fichinha, e acha já, de repente, os jogadores veem que não tem chance de matá-las simplesmente com as cartas. Você pode, né, qualquer jogador pode usar a ficha na rodada dele e você vai destruir essa criatura. Então você tira as fichas e tira a carta também do jogo. Então ela é removida, ela vai, se ela volta para a caixa, tira, ela não vai mais fazer parte dessa partida. Então a bola de fogo, ela destrói a criatura. Temos também aqui o raio de gelo. Então vamos supor que tenho 3 fichinhas aqui e a criatura ainda não foi destruída. A qualquer momento os jogadores podem colocar o raio de gelo em cima da criatura e ela acaba sendo congelada. Então, diferente da bola de fogo, ela não sai de jogo, ela continua aqui, né, saem as fichas, só que ela ainda vai ter que ser derrotada, ela só não vai ter tempo, igual normalmente, né, são colocadas as fichas aqui, tem a questão de matar em quantidade de turnos igual a quantidade de fichas, ela vai ficar aqui simplesmente congelada, mas nada impede de que ela vai ter que ser destruída antes de destruir o Cavaleiro Negro, certo? E, finalmente, tem essa última fichinha, que é a ficha de veneno, que é onde os jogadores eles vão envenenar, né, a criatura. Então, vamos pegar, por exemplo, uma aqui, tem números grandes, vamos por essa aqui, ó. Ela sendo, às vezes, um pouco mais perigosa. Então, vamos pôr um cenário desse aqui. Vamos ver. Supor que esteja assim, ó. O que faz o veneno? Você escolhe um dos cantos dessa carta e coloca em cima. Então esse canto ele vai virar um canto número 0 durante toda a partida. Então mesmo que você coloque uma carta aqui por cima, vamos supor, sei lá, colocou essa aqui, ó. Vou pegar uma aqui, ó, um 0 também. Colocou aqui, ela acaba, a ficha acaba sobrepondo a carta que estava em cima também. Então vai ser sempre 0. Então nessa posição vai ser sempre 0. Então tem essas 4 fichinhas que podem ser usadas no modo aventura, certo? Então você jogou o nível 1, ganhou, você vai para o nível 2. Então o que acontece? Você não vai simplesmente pegar as de número 2 e incluir junto com as do número 1. As de número 1 saem, você joga sempre só com as torres do nível em questão. Então você vai jogar nível 2, se ganhar, se conseguir ganhar do Cavaleiro Negro, vocês ganham outra ficha de magia e vão para o nível 3, então aí saem as cartas de nível 2, vão as cartas de nível 3, e assim por diante. Ganhou do Cavaleiro no nível 3, tenta vencer o modo aventura no nível 4. Lembrando que não é obrigado você usar a ficha que você ganhou
Vamos supor que você tem uma ficha de silêncio aqui. Você pode deixar acumulado aqui. Então, sei lá, ganhou o próximo nível, ganhou outra ficha, ganhou, pode ficar em quantas fichas quiserem e você pode usar quantas quiser durante a vez de cada um. Se quiser usar as duas ao mesmo tempo, usar na mesma rodada, não tem problema, certo? Então, tem essa questão aí das fichas do modo aventura. E você não é obrigado a jogar as 4 aventuras, né, com os 4 fortes no mesmo dia. Você pode salvar o jogo entre 2 fortes. Então, para isso, você anota qual o nível do próximo forte que você vai jogar e quais são os livros de magia que você tem. Aí você pode guardar o jogo e depois você continua, tá? Não é obrigado a jogar tudo de uma vez só, ok? E aí o manual dá também algumas dicas, né, um pequeno guia para o explorador para ajudar no jogo Knockdown. Então eles dizem para você não se desesperar com as derrotas, porque, né, pode ser que no começo você demore para conseguir ganhar em 6 minutos, então não se desespera, porque quanto mais você jogar, mais experiência você vai ter com o jogo. Outra dica também é conversar entre os jogadores o máximo possível, desde que seja permitido, né, que a fichinha aqui esteja verde, não no vermelho. Então a luta contra o cavaleiro e contra as criaturas será mais fácil. Né? Tem que se preparar também para a chegada do cavaleiro negro, então tentar se livrar o máximo possível das criaturas, né, em jogo, e também considerar guardar as cartas 0000 para o fim do jogo, para poder vencer o cavaleiro negro, ou, né, antes de colocar a carta do cavaleiro, tentar colocar uma carta na mesa para poder aí sim colocar o cavaleiro, de forma a não estourar o limite de 5. E por fim, ele diz que na variante da aventura os fortes vão ficando mais e mais difíceis. Então, para você começar com os mais fáceis, então começar com 1, depois com 2, com 3 e com 4, já não ir direto, por exemplo, para o 3 ou para o 4, então fazer na sequência. Bom, eu acho que é isso, né? Espero que tenha ficado claro. É um joguinho muito legal, ele é bem divertido, é bem emocionante quando você joga aí com o cronômetro. Vale a pena, um jogo cooperativo muito legal de se ter. Eu recomendo, né, se você puder adquirir esse jogo. E se tiver ficado alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu tento tirar as dúvidas o mais rápido possível. E se gostou, dá aquela curtida para ajudar o canal. Aproveita, se inscreve também, se não for inscrito. Clica no sininho para receber notificações de vídeos novos. Compartilhe o vídeo também, ou envia para alguém que você saiba que gosta desse tipo de jogo, né? Isso também ajuda bastante o canal. Aproveita também para assistir os demais vídeos aqui do Coisas de Giba, que já tem bastante coisa legal. E siga também o Coisas de Giba no Facebook, no Instagram e no TikTok. Beleza? Então, muito obrigado por assistir. Eu espero vocês no próximo vídeo. E um abraço. Tchau, tchau.